Olá, tudo bem? Uma mulher se apaixonou por um rapaz que gostava muito de poemas e com o passar do tempo eles casaram e ela então falou, puxa, eu vou começar a escrever poemas para ele. E uma vez, no começo do relacionamento, ele tinha elogiado muito um poema de determinado escritor. Então, ela começou a ler também várias coisas sobre esse escritor e começou a escrever. Ela queria agradá-lo. Então, ela escreveu um poema e foi mostrar para ele. E ele, não ficou legal, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo. Ela saiu de cabeça baixa. Depois de uma semana, ela escreveu outro poema. Não ficou legal, disse ele de novo. Você ainda tem que preparar isso aqui, ó, isso aqui tá errado. Um dia, ela pegou e lembrou daquele poema que ele tanto tinha elogiado quando eles namoravam. Então escreveu o poema e levou para ele ver. E ele disse, isso aqui poderia ficar melhor se etc e etc e tal. E ela então saiu feliz. Na verdade não era o poema dela que era ruim, ele apenas estava sempre contra o que ela fazia. Pois, quando ele falou o poema para ela, ele lançou vários elogios. E agora que ela mostrou dizendo que era dela, ele tentou menosprezar o poema. Então, acontece muito, não é nem um senso de opinião. Na verdade, a pessoa não tem nenhuma opinião formada, mas há dentro dela uma ação, uma atitude reativa de estar contra outra pessoa. E por quê? Porque um trauma guardado, algum complexo de inferioridade, faz com que ela tente estar em evidência de todas as formas, tente ser popular, porque talvez um tempo antes ela se sentiu minorizada pelos outros, ela achou que todo mundo queria ser melhor do que ela, então guardado no peito essa ideia de inferioridade, agora tenta a popularidade. E concordar faz com que a conversa cesse e não chame atenção. Por isso, dentro dela, essa atitude reativa de discordar é para chamar atenção, para ser popular, para tentar estar em evidência. Por mais que a ideia até ela concorde, mas a sua atitude reativa é sempre a mesma, de estar do contra para ver se brilha, para ver se aparece, para ver se fica em evidência diante de todo mundo. Por isso, por que ela está sempre contra mim? Por que ele sempre discorda do que eu faço? Por que ele nunca apoia as coisas que eu faço? Será que ele não me ama? Será que ela não me ama? Talvez ela te ama tanto, ela te admira tanto, que o meio que ela acha de aparecer, de mostrar para você, é tentar mostrar que a sua opinião, que a opinião dela é melhor, que ela é inteligente, que ela tem ideias boas. Na verdade, pode estar apenas tentando chamar a sua atenção. Mas por que a pessoa tenta menosprezar o que eu faço? Talvez seja simplesmente essa ideia de tentar aparecer a todo custo, de tentar, de medo do futuro, de ser colocado para baixo, de sentir aquele desdém de novo, de quando ela sentia quando era criança, de todo mundo humilhá-la, desprezá-la, de todo mundo falar mal dela, de todo mundo dizer que ela era esquisita. Talvez você esteja, sim, sendo do contra também. Talvez você tenha esses complexos e está sempre sendo do contra com alguém. Um detalhe que a gente deveria aprender para melhorar essa situação em nós. Quando você ouve a conversa de alguém, treine meditar, raciocinar antes de dar uma opinião, antes de responder. Treine e capacite-se para não falar as coisas intuitivamente. Se você tem alguma pessoa que é sempre do contra, está sempre contra você, também faça isso. Espere para falar, não fala na hora, tente entrar no assunto depois, um tempo depois, e assim, quem sabe, evitará muitos atritos que só desgastam o relacionamento, porque saem pessoas feridas de um lado, saem pessoas feridas do outro, e nunca se encontra o consenso. Às vezes a ideia dos dois são iguais, mas por causa desse complexo de inferioridade, sempre haverá essa história do contra. Puxa, eu preciso aparecer, eu preciso ser popular, então dizer que concorda não funciona. Tem que ter debate, tem que ter discussão, então ela vai estar sempre sendo do contra. Preciso chamar atenção, ele precisa ver que eu tenho uma ideia boa. Às vezes enfurece-se porque a ideia não partiu dela, e se não partiu dela, ela não será popular. Essa ideia de tentar ser popular, de tentar impressionar os outros, pode escravizar essa pessoa, pode escravizar a nós. Então não tente ser para os outros, seja para si mesmo. Como dizia Charles Chaplin, quem não tem medo da vida, vê a vida mais bela.
Quem quer, a vida é bela para quem não tem medo dela, dizia Charles Chaplin. Não tenha medo de se isolar e não tenha medo de ficar só. Acredite que dentro de você sempre há alguém especial e isso vai fazer com que você seja menos do contra e mais da paz. Tenha um bom dia.